Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, amigos! Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 10 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 10 Materialização. Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado dos meus desejos. Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Compreendo. Intervim, valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Certíssimo, exclamou o meu interlocutor benevolente. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho, mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais belos e edificantes, e esperei ansioso um instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender minha curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21h, mas com antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável,
onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Alexandre, replicou Calimério, muito gentil, evidenciando a extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e desculpem-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. E fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar é serviço divino. Demandamos, respeitosos, o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões, a que assistira a grande comunidade de sofredores às portas. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Percebendo minha estranheza, Alexandre explicou: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas, por meio de fronteiras vibratórias. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza de minha interrogação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Há obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa de tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então aqui, considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor, não deviam entrar, falou o instrutor sorrindo, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas. Mas, algumas vezes, a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. E após ligeira pausa, acentuou: por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã.
Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações, e quase sempre acorrem a elas com o raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre perfeitamente materializado depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos Evangelhos. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de satisfação interior do recinto. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu: não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos dessa tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio, e além disso é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. E depois de um gesto significativo acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me um instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre paciente. São mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados
ligeira conversação na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Minhas amigas, meus amigos, estamos aqui hoje para estudar e buscar algumas observações a respeito do capítulo 10, Materialização, do livro Missionários da Luz. A nossa amiga Renata realizou a leitura da parte que nos interessa hoje, para melhor aproveitarmos o tempo que a rádio nos concede para desenvolver nossos estudos a respeito de cada capítulo. No capítulo anterior, nós observamos o orientador espiritual Alexandre passando orientações para médiuns em uma instituição espírita. Lembremos-nos, o Alexandre, um espírito desencarnado, acompanhado por seu grupo de apoio e, além do que, acompanhado também pelo André Luiz, recebem na instituição espírita, na madrugada de um determinado dia, espíritos de médiuns encarnados. Os corpos físicos desses médiuns estão em repouso em suas casas durante o sono, e eles, espíritos, estão ali presentes para aprender com a palavra do Alexandre. Terminada a reunião, onde o Alexandre repassa diversas orientações para o bom exercício da prática mediúnica por aqueles médiuns, o André Luiz pede ao Alexandre que lhe mostre questões relativas às reuniões de materialização. Nós sabemos que as reuniões de materialização são cada vez mais raras, e as explicações que o André Luiz vai nos repassar aqui podem nos ajudar a entender o porquê que essas reuniões são cada vez mais raras. O Alexandre inicialmente esclarece que o grupo que ele coordena, o grupo mediúnico, que o Alexandre é o coordenador espiritual, não realiza práticas de materialização, mas ele conhece um grupo que o André Luiz poderá acompanhar, verificando como se processa uma reunião de materialização. Mas já de antemão, o Alexandre esclarece da responsabilidade que envolve as reuniões de materialização. Porque essas, além de exigir muito do médium, é necessário que conte com a colaboração de companheiros encarnados para que a reunião tenha um bom resultado, alcance um bom resultado. Então, em determinada noite, o Alexandre chama o André Luiz e o convida para assistir a essa reunião, e o André Luiz, ao chegar, percebe que é grande o número de espíritos que transitam preparando para a reunião que ainda acontecerá. Mesmo porque, como o próprio André Luiz esclareceu, eles chegaram com 50 minutos de antecedência. O Alexandre apresenta para o André Luiz o Calimério. O Calimério é o diretor espiritual daquela reunião. E o André Luiz já nos identifica que o Calimério é espiritualmente mais elevado do que o Alexandre. O Calimério então troca algumas palavras com o Alexandre, e o André Luiz inclusive esclarece que ele não pode acompanhar o aprendizado do André Luiz, porque ele possui tarefas a realizar para que a reunião aconteça e ocorra de maneira adequada, proveitosa. Então o André Luiz passa a observar o ambiente e recebe, em alguns momentos, orientações do Alexandre. Uma das questões interessantes é que o ambiente daquela casa é um ambiente diferente dos demais ambientes que o André Luiz visitava vez ou outra. Primeiro, que nas casas espíritas que o André Luiz visitava, ele observava um grande número de espíritos sofredores às portas dessas
casas espíritas. Mas naquela residência onde seria realizada a reunião de materialização, a casa estava sendo isolada fluidicamente pelos espíritos encarregados para tal. E conforme esclarece o André Luiz, 20 metros além das paredes, dos muros da casa, havia um isolamento sendo realizado. Esse isolamento é fluídico. Ele impede que entidades penetrem aquele círculo, dificultando então a entrada de espíritos que nada colaborarão para a ocorrência da reunião, para o andamento da reunião. O Alexandre esclarece para o André Luiz que um dos cuidados principais dos colaboradores daquela reunião é para que princípios mentais de origem inferior não atrapalhassem a saúde física dos colaboradores encarnados. Então é preciso manter o ambiente bastante saneado. E o André Luiz então faz uma pergunta para o Alexandre bastante interessante, bastante adequada. Ele pergunta, ora, se é necessário tanto zelo para que essa reunião não seja invadida por espíritos menos preparados para a condução daquela reunião, para o alcance dos objetivos daquela reunião, também não seria necessário tantas exigências para os encarnados. E é interessante fazermos aqui algumas observações, que de fato as reuniões de materialização que já ouvimos falar, ela é cercada de muitos cuidados, muito zelo, muita disciplina. E essa é a curiosidade do André Luiz. E o Alexandre já esclarece logo de uma vez que os perigos que existem naquelas reuniões são, de fato, por questões de elevação moral dos encarnados, ou seja, as pessoas que estão envolvidas naquela reunião de materialização são as que mais comprometem o bom andamento da reunião, exatamente pela falta de elevação moral delas. Que muitas vezes algumas entidades podem penetrar no recinto e aquele isolamento fluídico não tem um efeito nessas horas, mas porque não é possível impedir a entrada de entidades inferiores integradas com as suas vítimas terrenas, ou seja, os obsessores, dos médiuns que participam daquela reunião, das pessoas que participam daquela reunião de materialização, não se consegue impedir que eles penetrem no ambiente, tamanha a ligação dos médiuns que por acaso estiverem acompanhados por esses obsessores e os seus obsessores. É impossível impedir que os obsessores se aproximem daqueles aos quais eles obsediam. E por isso mesmo, aquele isolamento realizado não impede a entrada desses obsessores. Esclarece o Alexandre que alguns obsidiados estão de tal maneira integrados com os obsessores que seria praticamente impossível afastá-los. Ora, o André Luiz então pergunta, não é o caso então de impedir que os encarnados entrem? E se por acaso eles não entrarem, os seus obsessores não entrarão. Mas então, o Alexandre lembra da necessidade da caridade para com aquelas pessoas que têm compromissos nessa área e que precisam realizar aquelas atividades. E impedi-los seria um ato contra a caridade. Uma das coisas que nós sempre ouvimos falar quando alguém comenta a respeito de uma reunião de materialização é a sintonia existente entre os componentes encarnados daquela reunião. Sempre ouve-se falar sobre isso. A necessidade e a forma com que eles administram a ideia e investem na ideia da disciplina e da sintonia. E é isso, conforme diz o Alexandre, que faz com que poucas reuniões de materialização existam na Terra. Porque nem todos os médios estão predispostos a dedicar com tamanha vontade à disciplina e ao autocontrole exigido para aqueles que participam dessas reuniões. Continua o André Luiz em suas observações e percebe 20 entidades bastante
elevadas, realizando alguns movimentos dentro daquele ambiente, com operações magnéticas adequadas, que, segundo o Alexandre, serviriam para ionizar a atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Estão ali, então, a preparar para que a materialização ocorra. Observa-se, pelo relato de André Luiz, o empenho de muitos espíritos de alguma elevação para que a reunião transcorra, tanto na preparação quanto na própria reunião. O que faz com que o Alexandre comente que, de fato, muitos são os espíritos elevados empenhados em realizar aquela tarefa, mas que a entidade que iria se manifestar, ou seja, a entidade, o espírito, que deverá passar pelo processo de materialização, é, a mais das vezes, um espírito comum como nós, ou seja, sem nenhuma condição melhorada, um espírito corriqueiro, comum, cheio de defeitos e com algumas poucas virtudes como nós. Observem bem, os espíritos que preparam para que as reuniões de materialização ocorram são espíritos de uma categoria superior. E os espíritos que se manifestam nessas reuniões, ou seja, o foco principal das reuniões de materialização é a materialização do espírito. Pois bem, esse espírito que ali se materializa é um espírito como nós. E os espíritos demais que auxiliam para que a reunião transcorra de forma adequada, buscando os objetivos a serem alcançados, são espíritos de condição melhorada. E isso não é difícil de compreender. Porque, via de regra, espíritos que são os focos principais de fenômenos mediúnicos, cujo foco principal são os efeitos materiais, de fato são espíritos como nós. Obviamente que os espíritos mais ligados a fenômenos mediúnicos de efeitos inteligentes, como a psicofonia, psicografia e outros eventos mediúnicos, devem e podem ser espíritos de condição melhorada. A preparação da reunião continua. Alguns espíritos portando aparelhos de grande potencial elétrico, que o André Luiz percebe, inclusive, que emitem alguns pequenos raios, começam a se apresentar. E o Alexandre esclarece que para as reuniões de materialização é necessária uma grande condensação de oxigênio, e aquele aparelho ali está presente, aqueles aparelhos que esses espíritos estão trazendo, o objetivo deles é elevar o teor de ozônio tão necessários para que as reuniões de materialização ocorram. Não só para que a materialização ocorra, mas também para eliminar larvas e expressões microscópicas, no dizer do André Luiz, que poderiam atrapalhar o andamento daquele encontro. E o Alexandre emenda: o ectoplasma, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos, ou seja, micróbios que possam existir naquele ambiente podem trazer prejuízos perigosíssimos para a médium. E o ozônio tem a capacidade de eliminá-los. O ozônio, não sei se todos estão lembrados, está intimamente ligado até ao próprio planeta. Nós possuímos na atmosfera terrestre o ozônio como uma fonte de defesa para nós, organismos vivos, daquelas agressões que podem vir do espaço. O ozônio é uma molécula composta por 3 átomos de oxigênio. O oxigênio, como nós o respiramos, ele é composto por 2 átomos e o ozônio por 3. Quanto à ideia do ectoplasma, o termo ectoplasma foi criado por Charles Richet. O Charles Richet foi um médico fisiologista francês que, além de ter sido laureado com um Nobel de Fisiologia, ele também estudou fenômenos mediúnicos
ali por volta de meados do século XIX e princípios do século XX. Foi um dos maiores pesquisadores desta área. Inclusive, a partir das suas pesquisas é que se originou a metapsíquica. Então é do Charles Richer que vem esse termo ectoplasma, que é um termo originário do trabalho do Charles Richer. É um fluido que se apresenta com condições especiais, originário dos organismos dos médiuns, e que podem ser e que são usados nas materializações. Ectoplasma não é o nome de todo o fluido que é trabalhado na reunião mediúnica. O ectoplasma é o fluido que é visível por qualquer pessoa que esteja participando daquela reunião, seja ele ou não um médium com características especiais. E esse então fluido, ele apresenta características especiais que o permitem ser visto por essas pessoas e ser moldado com uma forma específica através do trabalho que os espíritos fazem para auxiliar nesses processos. No próximo encontro, nós vamos acompanhar detalhes a respeito dessa materialização. Nós agradecemos a atenção de vocês e convidamos a estar conosco nesse próximo encontro. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!